Meus irmãos, esse é o momento da meditação na palavra do Senhor nesta manhã. E a expectativa do meu coração é que Deus ministre ao seu coração. Eu quero tratar do tema a eternidade. Sim, onde passaremos a eternidade? No céu ou no inferno? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 22. É um texto muito conhecido, eu já preguei inúmeras vezes sobre esse texto e certamente você já ouviu outras mensagens também sobre esse texto, mas ele tem algo a falar ao nosso coração nesta manhã. Diz assim: quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Conheces os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra o teu pai e a tua mãe? Ele, porém, lhe respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatendo com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Meu querido, o tema que escolhemos para refletir nesta manhã, falar sobre eternidade, falar sobre inferno, é um tema muito delicado, pois infelizmente alguns abordam esse tema para impor medo, para favorecer alguns interesses pessoais, visando alguns benfazejos, quem sabe até benefícios monetários. E, infelizmente, alguns tratam desse tema levando para essa área. Outros acabam não abordando o tema por medo. Alguém me disse certa vez disse o seguinte: pastor, não fala nisso, porque atrai fluidos negativos. Existe um outro grupo também que não trata desse tema porque não acredita nem no céu e também não acredita no inferno propriamente dito. Mas, de fato, o inferno é real. E muito embora não seja um tema palatável, mas de tempos em tempos é importante recobrar a consciência de que ele existe e que a nossa missão como salvos é anunciar o evangelho da graça para que as pessoas possam mudar de endereço eterno. De fato, o inferno é um lugar horrível, onde há tormento eterno e lembranças terríveis. E o maior de todos os infortúnios do inferno é que é um lugar de separação eterna da presença do Senhor. O inferno é um lugar que foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas todos aqueles que rejeitarem a Jesus como seu único e suficiente Salvador irão para lá por toda a eternidade. O inferno seria um lugar horrível para passar literalmente a eternidade. Lembra-se do que eu disse inicialmente? Existem pessoas que acham que podem deixar para resolver a questão de onde passarão a eternidade só nos últimos momentos da sua vida. Sim, existem pessoas assim, e a Bíblia está cheia de exemplos de situações como essa, que querem ambicionar ir para o céu, mas não fazem nada no sentido de ter um encontro real com Jesus Cristo enquanto estão aqui na terra. Isso aconteceu literalmente nesse texto que acabamos de ler agora pela manhã. Nós encontramos um jovem que se chega até Jesus e ouve o caminho da salvação. Ele, ouvindo o caminho da salvação, se afasta tão perdido quanto ele chegou. A mesma coisa, infelizmente, irmãos, continua acontecendo ao nosso redor. Pessoas ouvem a mensagem do Evangelho, são desafiados a entregarem o seu coração a Jesus, mas muitos deixam sem tomar nenhuma decisão sobre o que ouviram. Se não se arrependerem, infelizmente, dos seus pecados, irão para o inferno, ainda que estejam com o céu na mente, como era o caso desse jovem. E eu quero avaliar com você o coração, especificamente os comportamentos desse jovem, para poder aplicar ao nosso coração alguns princípios nesta manhã. A primeira coisa que nós devemos ver é o status desse jovem. Ele era alguém de muitos privilégios, vivia uma vida nababesca, uma vida fausta, uma vida regalada. Sim, os escritores do Evangelho, todos eles vão dizer que ele era um homem rico. Mateus, por exemplo, vai dizer que ele não era só rico, mas era jovem. Ele vivia uma vida de privilégios. O
mundo era todo dele. Ele tinha também uma posição altaneira, é o que vai dizer Lucas no capítulo 18, versículo 18. Provavelmente, ele era um líder influente lá na sinagoga local. Também tinha prestígio, o versículo 20 vai mostrar isso. Ele tinha uma vida moral ilibada, ele vivia uma vida boa, era um bom vivan. As pessoas de toda a região, provavelmente, ao olhar para esse jovem, rico, moral, religioso, um líder, eles tinham orgulho dele. Esse jovem estava no auge da sua fama, no auge do seu sucesso. Ele era alguém que todo pai e toda mãe gostaria de ter como filho, e toda sogra como genro. Sim, era uma pessoa digna de nota. Se olhássemos para a vida dele apenas de maneira externa, tudo estava bem, mas as aparências enganam. Apesar de tudo que ele tinha, ainda lhe faltava algo. Eu gosto muito de uma frase de Fyodor Dostoiévski que diz que existe um vazio no coração humano do tamanho tão grande, tão lacunar, que só um Deus pode preencher. E ele descobrira que a sua juventude, o seu dinheiro, ainda lhe deixava insatisfeito. A sua moralidade, a sua religiosidade não foram capazes de satisfazer o desejo mais profundo da sua alma. A rapidez da sua ascensão moral, social e religiosa não pôde dar a ele a paz que ele tanto queria e desejava e necessitava, que era a paz com Deus. Talvez você esteja me ouvindo e vendo nesta manhã e esteja vivendo uma vida parecida com a desse jovem. Exatamente, de maneira externa, você tem tudo. A vida tem sido boa com você. Você tem dinheiro, talvez tenha subido na escalada social, talvez seja uma pessoa boa, de moral ilibada, talvez você seja um membro até da igreja, um líder honorável, que tenha títulos honoríficos, uma pessoa honrada no meio social. Mas apesar de tudo que você tem, ainda há algo faltando na sua vida. Você sabe que tem tudo o que precisa para viver, mas sabe que ainda está preocupado naquilo que você pode deixar de ter quando morrer. Você tem tudo o que precisa materialmente, mas não tem ainda a paz espiritual com Deus. Se você está nessa condição, me assistindo nessa manhã, eu quero que você fixe os seus olhos com atenção e preste toda a atenção do seu coração nos princípios que nós vamos ouvir agora. Tudo pode parecer bem no mundo exterior, mas interiormente pode estar bagunçado no seu coração, como estava no coração desse jovem. E esta é uma maneira terrível de viver. Mas saiba de uma coisa, é uma maneira muito pior de se morrer. Então veja só, Jesus ele faz uma avaliação no coração desse jovem. Do versículo 17, a parte B, até o versículo 20, há uma avaliação e começa com uma preocupação manifestada pelo próprio jovem. No versículo 17, a parte B, ele diz: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Olha que coisa interessante. Ele é um sujeito que tem muito ao seu favor, mas ele sabe que está perdendo a coisa mais importante de todas, um relacionamento salvífico, verdadeiro com Deus. Nada neste mundo é mais importante do que a salvação da nossa alma. Marcos capítulo 8, versículo 36 e 37 vai dizer exatamente isso. O interessante na vida deste homem é que ele vê a sua necessidade e ele deseja fazer algo em direção a essa necessidade. E nesse interesse, ele vem correndo para Jesus. Isso mostra que ele sente urgência da necessidade que ele tem de mitigar a sede existencial da sua alma. O texto vai dizer que ele se ajoelhou diante de Jesus. Isso mostra que ele entende que há algo especial no Mestre em Jesus. Ele também vem a Jesus quando Jesus está no caminho, mostrando que ele não tem vergonha de admitir que há uma necessidade espiritual no seu coração. E ele também vem ponderando as questões da eternidade. Ele quer saber como ele pode herdar a vida eterna. Esse jovem, meu irmão, minha irmã, tem muito ao seu favor. No entanto, com todo o seu poder, com todas as suas posses, o seu prestígio, ele ainda não sabe a resposta para a maior de todas as perguntas que ele tem. Ele conhece muitas coisas, ele é forçado agora a admitir, a despeito de tudo que ele conhece, que ele ainda não sabe o caminho para o céu. E ele vem a Jesus com o pensamento no céu, mas o seu coração ainda está conspurcado com as coisas aqui dessa
terra. Você não encontra muitas pessoas, infelizmente, pensando na eternidade. A maioria das pessoas estão vivendo envolvidos de maneira bastante acelerada com a sua vida no tempo presente. Não consegue pensar em Deus, não consegue pensar no céu, nem no inferno, ou onde vão passar a eternidade quando morrerem. Vivemos no meio de uma cultura, ou a cultura mais sofisticada de todas, intelectualmente mais avançada que o mundo já conheceu, mas as pessoas ainda não sabem, novamente, a resposta mais básica e mais importante de todas. As pessoas não sabem como ser salvas. O homem pode dividir o átomo, pode chegar à lua, aproveitar o sol, aproveitar o vento, a chuva, mas eles não sabem ainda como fazer para chegar no céu. E o triste é que a maioria das pessoas nem estão se importando em saber. Pelo menos, esse jovem que nós estamos agora avaliando, ele está se preocupando com a sua alma. E a pergunta para você: como você está nessa dimensão? Você que está me assistindo aí agora, de fato, nesse momento, como você se relaciona com esse tema? Porque a morte um dia vai chegar. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que está ordenado ao homem morrer, todos morrerem uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Então a morte vai chegar. Embora não é um tema palatável, mas ela vai chegar. E como você tem lidado com essa situação? Um dia você vai deixar este mundo para sempre. E quando isso acontecer, mais uma pergunta: para onde você irá? O lugar que você vai quando morrer será determinado pelo que você faz com Jesus enquanto você está vivo. Se você não é salvo, meu querido, você precisa, aonde você estiver, literalmente entregar o seu coração, para que quando você morrer, você vá para o céu, para o lugar que Deus preparou para você. Mas veja a confusão do coração desse jovem. Está na parte B do versículo 17. Ele pergunta: o que farei? Essa expressão, que farei para herdar, é uma preocupação interessante, porque a questão é certa. Ele faz a pergunta na presença da pessoa certa, Jesus. Ele vem na hora certa, a hora adequada era aquela, a hora que ele precisava da salvação. Ele vem no caminho certo, ele vem pelos méritos de Cristo, mas ele erra num ponto que é pivotal. Ele acha que a salvação pode ser obtida, ele acha que ele pode auferir para si, com esforços, seus próprios esforços, a salvação. Ele está procurando por salvação orientada pelo fazer. O que ele faz na vida toda foi buscar méritos para resolver os seus problemas. Agora, ele quer fazer alguma coisa, sim, alguma coisa para ser salvo. Ele quer obter a salvação da maneira que ele entende a vida, da maneira que ele angariou as outras coisas. Ele acha que a salvação é uma recompensa. E assim, ele pensa que se puder fazer alguma coisa boa, o bastante, então Deus lhe dará a vida eterna como recompensa. A salvação, meu querido e minha querida, guarda isso na sua mente e no seu coração. A salvação não é uma recompensa por um serviço fiel, por algo tão poderoso que você fez. Não, a salvação é um dom gratuito de Deus. Nós nunca poderemos fazer o suficiente para alcançar a salvação como recompensa. A salvação não é uma recompensa por qualquer serviço, ainda que seja nobilíssimo que você fez. Sim, a salvação é um dom da graça. Muitas pessoas acreditam que a salvação é baseada no fazer. E esse jovem estava nessa mesma dimensão. Elas acreditam que precisam fazer algo para serem salvas. Acham que precisam de fazer parte de uma igreja, ser batizados, participar da escola bíblica dominical, enfim, ter uma vida moral. Tudo isso é importante, é nobilíssimo e deve ser feito. Mas a salvação prescinde isso. A salvação é pela graça. E a Bíblia deixa claro, em termos inequívocos, que a salvação não é mérito nosso. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Sim, a salvação é por meio de Jesus Cristo e é sempre sobre Ele. E Ele fez, não é o que eu vou fazer, é o que Ele já fez. Quando Jesus morreu na cruz e disse: está consumado, a salvação então foi alcançada por Jesus e agora manifesta a nós. É o recebimento por mérito de Cristo Jesus lá na cruz. Portanto, a salvação nunca foi e nunca será o que podemos fazer, mas sempre é o que Ele já fez. O carcereiro de Filipenses, lá em Filipenses, tinha as mesmas perguntas para o apóstolo Paulo e Silas, lá no capítulo 16, versículo 30 do livro de Atos dos Apóstolos. Ele diz: senhores, o que devemos fazer? O que devo eu fazer para herdar a vida eterna? E a resposta de Paulo foi: creia no Senhor Jesus
creia, você não precisa fazer nada além de entregar o seu coração, porque a salvação é pela fé. E aí tem um desafio, sim, um desafio profundo. Versículo 18 e 19 do texto que acabamos de ler, há um desafio de Jesus. Jesus, respondendo o jovem, ele diz: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E aí, quando Jesus ouve esse homem, ele acredita sobre a salvação nas dimensões que o homem literalmente está colocando. E Jesus o desafia em duas áreas específicas. O homem chama Jesus de bom mestre, e aí Jesus lembra a esse homem que não há um bom senão Deus. Então Jesus já coloca a dimensão de quem ele é. E quando Jesus faz esta afirmação, ele está chamando esse jovem para fora. É mais ou menos o seguinte: olha, vem aqui agora para uma outra dimensão que eu quero ter um bate-papo com você. Ele acredita que Jesus é um homem bom, literalmente um homem bom, mas não acredita que Jesus é Deus. Obviamente, esse jovem acreditava que Jesus era mais um grande mestre. Antes que alguém possa ser salvo, meu irmão, minha irmã, precisa chegar a Jesus da maneira correta e entender quem ele é. No caso desse jovem, ele achava que Jesus era mais um mestre. Ele não apenas é um mestre, mas ele é literalmente a vida. Ele não mostra um caminho, ele é o caminho. Você sabe quem é Jesus? Você já se fez essa pergunta? Quem de fato é esse Jesus que a religião fala? Que as pessoas falam que esse pastor está pregando hoje pela manhã? Não, ele não é apenas uma parada entre o nosso momento atual e o céu. Não, ele é literalmente o caminho de conexão. Portanto, descobrir quem é Jesus é um dos primeiros passos básicos para literalmente conhecê-lo e chegar ao céu. Mas agora Jesus mostra a condição da alma desse jovem. Jesus está tentando fazer com que esse homem veja que ele é um pecador. Sim, um pecador contumaz. Jesus está tentando fazer com que ele seja honesto sobre a sua condição espiritual. Esse jovem acreditava que a salvação era apenas algo a mais que ele poderia acrescentar ao seu cabedal, ao seu currículo. E Jesus quer que ele veja que, independente do que ele possa possuir materialmente, ele ainda espiritualmente está falido. Muitas pessoas, ao fazer um inventário externo, superficial de suas vidas, pensam que estão bem. Eles dizem: eu não bato na minha esposa, eu não abuso dos meus filhos, eu não corro por aí, eu não bebo, eu cuido da minha família, enfim, eu sou um homem tão bom, eu sou um santo, não é? Muitas pessoas pensam dessa maneira. E você sabe o que está errado com isso? Guarde isso. O problema é que todas as pessoas, em seu relacionamento com Deus, se for apenas de verniz, ou seja, apenas de externalidade, terão um relacionamento imperfeito com o Senhor. O homem é pecador e pode limpar tudo o que quiser do lado de fora, mas ainda continuará sendo pecador. O melhor dos homens ainda precisa de um Salvador. Isso é o que Jesus queria que esse jovem soubesse. Isso é o que ele quer que eu e você conheçamos e saibamos nesta manhã. Olha o versículo 20, a confissão que esse jovem fala. Ele diz: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. O homem responde ao desafio do Senhor dizendo que ele guardou todos os mandamentos desde a sua mocidade. Ele provavelmente fez porque Jesus não o repreendeu sobre o que ele estava reivindicando. Então, provavelmente, ele tenha guardado esses mandamentos. Mas algo importante nós devemos considerar aqui. Porque pode ser que Jesus tenha mencionado apenas os mandamentos que o jovem mantivera na sua vida. Talvez o Senhor não tenha mencionado os que ele quebrou. Se você observar, todos os mandamentos listados aí no versículo 19 tratam de relacionamentos do homem com o homem. Pode ser que nesse nível de relacionamento com o próximo ele estava muito bem, até perfeito, mas ele nunca estaria bem com Deus se ele não tivesse vindo por Jesus Cristo. Para estar certo com Deus, meu irmão, você precisa vir através do seu Filho, Jesus Cristo. É o que vai dizer 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Finalmente, olha para os requisitos que Jesus impetra para a salvação para esse homem. Versículo 21 diz: Jesus o amou.
uma só coisa te falta, disse Jesus. Vá, vende tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando Jesus ouve a resposta desse jovem, o Senhor alcança literalmente o seu coração. E ele diz a ele que, em termos bem claros e cristalinos, como ser salvo. Aqui Jesus demonstra a sua compaixão. O texto bíblico vai dizer que Jesus o amou. Apesar dos seus pecados, apesar da sua compreensão indevida das coisas de Deus, da questão da salvação, Jesus amou esse jovem. Ele também te ama e me ama a despeito do pecado que está dentro de nós. Romanos capítulo 5, versículo 8 vai dizer exatamente isso. Ainda que o mundo inteiro não se importe com você, entenda, Jesus se importa. Mas a despeito de Jesus amar esse jovem, Jesus ele tem uma palavra de confronto. Jesus chega agora no cerne da questão. E esse sujeito tinha muito a seu favor, mas Jesus viu as coisas como elas realmente são. Não apenas na fachada. Jesus sabia que ele ainda não tinha uma coisa. Esse homem precisava se livrar dos seus deuses que ele mantinha desde a sua vida, da sua tenra vida, e receber o seu verdadeiro Deus, ou verdadeiro Deus. Os seus deuses são a riqueza, o seu ego, e a ele é dito que deveria vender tudo o que tinha e dar de graça para as pessoas. Por isso, fazendo isso, ele garantiria uma riqueza incomensurável no céu. Por esses atos, ele demonstraria, então, que tinha os outros deuses sendo defenestrados da sua vida e agora, diante do Senhor, ele tinha literalmente o seu coração aberto. A propósito, você nunca será salvo até que esteja disposto a entregar tudo ao Senhor, a defenestrar da sua vida deuses falsos. O que Jesus pede é que abandonemos o nosso controle sobre tudo que temos e somos e demos a Ele o controle das nossas vidas. O chamado do Senhor vem em seguida aqui na vida desse jovem, mas vem para nós como uma dimensão de entrega total. Jesus chama esse homem para morrer para si mesmo e comprometer-se totalmente com ele. Jesus está dizendo, vire as costas para tudo, menos para mim, e você será salvo. E aqui as frases verbais, pegue a cruz, siga-me, estão ambos em um tempo que sugere uma ação de uma vez por todas. A ideia aqui é, confie em Jesus para a salvação da sua alma. E é uma pergunta para você. Você já confiou em Jesus para a salvação da sua alma? Você está agora sendo chamado pelo Senhor. Jesus está chamando o seu coração, assim como fez com esse jovem, para um compromisso de uma vez por todas, para segui-lo pela fé. Eu quero convidar você nessa direção. Mas olha o que esse jovem fez no versículo 22. Ele rejeitou. O texto vai dizer, ele, porém, contrariado com as palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Este homem estava procurando uma solução fácil, ele queria a salvação, mas a queria em seus termos. Ele queria manter todas as coisas que ele tinha, apenas acrescentar Jesus no seu currículo. Quando ele ouviu as exigências do Senhor, ele se entristeceu, ficou com o coração partido e ele veio a Jesus com o céu na mente, mas foi embora com o inferno no destino. Meus irmãos, não precisava ser assim no caso daquele jovem, mas foi a sua opção. Naquele momento, esse jovem rico tomou duas opções dolorosas. Ele fez uma opção terrena, ou seja, ele escolheu as suas posses ao invés de Jesus, ele amava mais o seu dinheiro do que queria ser salvo, ele permitira que de fato o dinheiro ocupasse o lugar primaz na sua vida e Jesus permitiu que ele fizesse essa escolha. E ele podia escolher o dinheiro, o prazer, ele podia escolher o que ele queria. No nosso caso também é a mesma maneira, meus irmãos. Nós podemos escolher o dinheiro, os prazeres, o pecado, a família, a independência ou qualquer outra coisa. Se você quiser, Jesus vai continuar permitindo a mesma coisa que fez com esse jovem. Mas pergunta para você, isso vale mesmo a pena?
Vale a pena escolher isso em detrimento da salvação da minha alma? E ele fez uma decisão eterna. Um dia, a juventude deste homem iria desaparecer. Ele iria aposentar-se da sua prestigiosa posição na sinagoga. Finalmente, a idade e a doença iriam dominá-lo. Até mesmo a sua vasta riqueza não iria poder prolongar a inevitabilidade da morte. Quando tudo isso aconteceu, ele descobriria que a sua religião, o seu estilo de vida moral não foram suficientes. E quando ele morreu, sim, ele encontrou-se no inferno, perdido para sempre, porque se afastou da única esperança que já tivera, Jesus Cristo. O que você vai fazer com Jesus para determinar a sua vida eterna? O que você vai fazer com Jesus hoje à noite? Qual é o seu comportamento em relação a Jesus nessa manhã, melhor dizendo? Como está o seu coração diante do Senhor? Ele te chamou para segui-lo e a hora da decisão é agora. O que você vai fazer? Meus queridos, eu quero concluir essa reflexão dizendo o seguinte: até onde sabemos, esse jovem rejeitou o céu. Não deixe que isso aconteça com você. Avalie a sua vida, considere onde a sua fé está hoje, em quem você confia para lhe dar a vida eterna. E aí, faça a pergunta: será que eu estou confiando para a minha vida eterna no meu trabalho, numa vida limpa, no nome ilibado? Todas essas coisas são boas, são maravilhosas, mas falharão no dia do juízo final. Você pode ter muito, mas se não tiver Jesus, você não tem nada. Não fique satisfeito em pensar nas coisas eternas. Venha a Jesus hoje e tenha a sua vida eterna resolvida. Não vá para o inferno, venha para o céu. Venha para o céu com o Senhor. A meditação dessa manhã tem a ver com essa busca que todos nós precisamos fazer. A expectativa do meu coração é que em você, olhando para a vida desse jovem, o jovem rico, vida fausta, vida principesca, com características nababescas, ou seja, muita coisa boa, mas faltava-lhe algo. Uma coisa, a salvação. O que falta para você? Existe falta? Que Deus abençoe a sua vida e reflita nisso em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção, em seguida nós voltamos orando e terminando esse culto. Enquanto cantamos essa canção, eu gostaria que você refletisse, porque eu quero voltar e orar com você para finalizar esse culto de louvor.